Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Contar Pode. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele, além de ser meu tio, Marcos Alcântara, ele é especialista em licitações e vai falar um pouco do assunto da nova lei de licitações e contratos. Mas, primeiramente, eu queria que ele contasse para vocês um pouco da experiência dele com licitação, um pouco da trajetória dele, como ele se tornou especialista em licitação e também como ele foi parar como um dos principais palestrantes nesse tema de licitações, que hoje ele palestra nos grandes eventos do Brasil, nessa temática de licitação. Marcos Alcântara, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado Ju, Felipe, tudo bem? Bom, a história é longa, né? Minha história com licitações se confunde com a minha história como servidor público. Eu sou servidor do TRT já faz um tempinho. Há 30 anos, entrei em 93 no TRT, foi quando foi criado o tribunal aqui em Sergipe, eu entrei logo no início, de janeiro de 93, estava no tribunal. E fui trabalhar. Todo mundo acha que você vai trabalhar no tribunal, você vai trabalhar com matéria jurídica, com processo trabalhista, mas não, eu fui trabalhar na área administrativa, no setor de patrimônio. Então, lidando com compra de imóveis, tombamento de imóveis, distribuição, tudo aquilo que a gente estudou em contabilidade, né? E um belo dia eu fui convidado para fazer parte da comissão de licitações do TRT. Então, era substituto. Alguém saia de férias, ficava doente, ia lá, dava aquela ajudinha, mas bem superficial. E, em paralelo, eu fui estudando. Aí culminou com a minha virada de chave profissional. Eu fazia engenharia civil, o curso começou a chocar com o tribunal, não conseguia administrar isso. Fui fazer contabilidade e aí ingressei mais nessa área de humanas, né, nessa área de contabilidade, tangenciando com o direito, a administração. E aí fui seguindo carreira no tribunal, aí já fazia parte da comissão de licitações, aí teve mudança na legislação, foi criada a modalidade de pregão. Eu era na época da licitação, fui fazer curso de pregão. Fiz, inclusive, uma curiosidade, o primeiro pregão de que se tem notícia aqui no estado de Sergipe. Ninguém fazia pregão aqui, e o TRT fez o primeiro, e eu fui quem conduzia esse pregão, foi de telefonia, bem complicado. Precisei estudar todas as normas de telefonia logo com a privatização, né, e a chegada das empresas de telefonia. E aí fui seguindo, mas dar aula para mim era um desafio, porque eu sempre fui muito tímido, igual a Juliana. Sempre fui muito tímido. E um belo dia alguém me convidou, isso era 2004, se não me engano, 2004. Me convidou para dar aula no Senac. Eu disse, rapaz, eu não consigo nem apresentar um trabalho na faculdade, falar para 3 pessoas, imagine dar aula. Mas fui, encarei o desafio e gostei. Aí fui me ambientando e, obviamente, para isso, o tímido tem essa vantagem. Quando você é tímido, você precisa saber de tudo daquele assunto, porque o nosso desafio é se alguém fizer uma pergunta que a gente não sabe responder. Já cheguei aqui, hoje eu olhei para Felipe é tributarista, cara, fazer pergunta difícil da área tributária, e aí você já fica já tremendo. Né? Isso é certeza. Então, eu ia estudando, eu ia dar aula sobre, sei lá, critérios de habilitação nas licitações. Eu passava o dia lendo sobre habilitação, documentos de habilitação, o que é que pode exigir, o que é que os tribunais de contas estão falando, e aí as perguntas vinham e eu respondia. E até tem um caso curioso, um grande amigo, meu colega de pós-graduação, acho que você conhece, Dulcival, que é da Caixa Econômica. Dulcival estava fazendo um curso para a Caixa uma vez e ele, rapaz, eu estou impressionado. E o que foi? Ele disse assim, não teve nenhuma pergunta que foi feita para você que você não tenha respondido. Eu digo, mas eu estou aqui para isso, né, Dulcival? É para responder mesmo que vocês perguntam. E aí foi. E em 2010, eu já fazia cursos por aqui, em Aracaju, né, no Senac, em alguns municípios aqui. Veio, que eu digo que é a minha primeira experiência internacional, entre aspas. Eu saí do estado pela primeira vez, eu fui dar um curso na Codevasf em Montes Claros, por indicação de um grande amigo meu, que você conhece também, Albertinho. Alberto Beraim foi meu padrinho nessa área. Fui para a Codevasf. Quando eu voltei, aí recebi um convite da maior empresa de licitações e contratos do Brasil, que é Negócios Públicos, para ministrar um treinamento para eles, em substituição a uma professora que estava com a dificuldade, a professora Gabriela, uma grande amiga, minha madrinha nas licitações. E fui para Recife ministrar esse curso, deu certo, e aí eles começaram a me chamar para um monte de eventos. Aí, em 2011, veio a cereja do bolo, que eu digo, que é participar do maior congresso de licitações e contratos do Brasil, que é o Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Então, de 2011 até 2023, eu só não fui, acho que em 2020, que foi o ano da pandemia. Em 2011, você já foi como palestrante? Já nesse fui como grande palestrante. evento? Eu ia antes, já fui em 2006, 2007, 2009, 2010 como servidor. Sim. Às vezes até por conta própria. Pagava passagem com milha, dividia o hotel com um colega, arrumava um desconto na inscrição da empresa.
E em 2011 eu fui como palestrante, e aí vai um atrás do outro, aí vão surgindo outros eventos, aí veio essa era, esse boom da internet, de rede social. Eu digo que eu estourei na pandemia, porque na pandemia eu estava em casa, eu aproveitei bem aquele momento, né, fazendo muito conteúdo para a rede social, participando de muita live. Estava acordado e ia fazer live, estava sem ter o que fazer e ia fazer uma live. Então, eu fiz muita live, gravei muita aula, plataforma de curso à distância, eu sei imaginar, eu sei manipular. Zoom, do Google, Teams, StreamYard, do Cisco, um monte. Todas elas a gente já faz, porque era o que tinha na pandemia, né? Seja fazer as reuniões de trabalho, seja para você ministrar os treinamentos. E aí vão ocorrendo os eventos, né? Tem eventos bem legais. Na semana passada, eu recebi um convite para ir na USP, em São Paulo. A USP é um negócio absurdo. A USP tem, vocês terem uma ideia, tem um orçamento maior do que metade das capitais brasileiras. Eu tenho ideia. O orçamento da USP é quase o orçamento do estado de Sergipe. Está em torno de 8 a 10 bilhões de orçamento. Então, é gigante, né? Eu tenho uma sobrinha minha, sua prima Marcela, estudava na USP, e Marcela precisou de um carro para se locomover dentro da USP, que é um mundo. A gente acha que a Universidade Federal aqui é grande e você vai na USP, você vê. É um mundo. Para mais de 200 mil alunos, é um negócio absurdo. E assim, tem esses convites. Eu participei recentemente do simpósio do Conselho da Justiça Federal. É bem legal que esse simpósio ele tem por objetivo analisar temas palpitantes na área de contratação pública e editar enunciados. Enunciado é como se fosse assim, uma diretriz. Esse tema aqui que é polêmico, a gente resolve dessa maneira. É mais ou menos isso. São tipo as súmulas que eles têm nos tribunais. Só que esses enunciados são para uso da Justiça Federal. Então, todos os tribunais regionais federais e as seções judiciárias têm nos enunciados as respostas às suas principais questões. Isso é interessante. Então, no passado eu fui para o primeiro, convite de um amigo meu, eu fui coordenador de um dos temas. Ano passado eu coordenei o tema auditoria e controle. E assim, eu não imaginava a dimensão que aquilo ia tomar. Então, hoje, todo mundo usa os enunciados. O município, o Estado, semana a CGU estava num evento citando enunciados da Justiça Federal. Aí agora teve o segundo simpósio, né, o desse ano 2023. Eu já coordenei outro tema, que foi seleção de fornecedor. Tratei de contratação direta. E foi bem interessante. E até dei sugestão de outros enunciados. E 2 dos meus enunciados que eu sugeri estão bombando. Que é o enunciado 42 e o enunciado 50. Então, é bem legal participar. E você acaba fazendo amizades com pessoas de outros estados. Hoje eu tenho grandes amigos espalhados pelo Brasil nessa área de licitações e contratos. Enfim, se eu posso dar uma dica para quem quer entrar nessa área de licitações e contratos, ou em qualquer outra, estude, se dedique, acredite. Eu vi uma frase um dia desse na capa do computador de um colega do mestrado que me impactou e serve muito para a gente aqui de Sergipe. Sergipe é o menor estado da federação, às vezes a gente se apequena, né? A gente se inspira no tamanho do estado, fica pequenininho, tem medo de sair, né? E no computador desse colega tinha assim, Sergipe é fronteira e não limite. Achei bem legal aquela frase. Não sei se verdade. É dele a frase, mas estava assim, um adesivo no computador. De verdade, Sergipe é fronteira e não limite. Então, eu tenho isso em mim. Se eu entro numa área, eu não eu quero ser bom aqui na minha cidade, no meu estado. Não, até onde eu posso ir. Se eu tivesse sido jogador de futebol, acho que eu estava hoje rivalizando com o Messi. Modesto. Mas, na verdade, assim, fica parecendo na brincadeira, não é falta de modéstia, mas é que às vezes a gente se limita, né? Sim, você aqui de Sergipe. Eu tive uma história dessa, não vou dizer onde foi, não. Aqui num órgão no estado de Sergipe, me indicaram para fazer um curso. E aí, assim, foi tanto protocolo, o secretário ligou para um outro colega para saber se podia pegar meu telefone. Depois ligaram para mim para saber se o secretário podia me ligar, mas foi uma burocracia absurda. Sim. Me senti importante. E eu fui lá no órgão, não, vá lá e leva uma proposta de um curso. Era um curso simples, um curso de pregão, né, que na época, hoje está bem mais complicado quanto os sistemas, mas era um curso simples à época. Eu levei, e quando eu cheguei lá nesse órgão aqui da administração pública do estado de Sergipe, ele olhou para mim assim de cima a baixo e fez, é daqui, é? Não é, Oi, sou, sim. porque tem algum problema? Não, deixa aí a proposta que se a gente precisar, a gente liga para você. Tá bom, nunca ligaram. Sim. Mas quando eu fui para o Congresso de Pregoeiros pela primeira vez, eu precisei de uma informação desse órgão. Aí liguei para uma pessoa lá para pedir informação, para montar minha apresentação. Aí a pessoa perguntou, você vai dar palestra no Congresso de Pregoeiros? Eu digo, vou sim, por quê?
como é que consegue uma boquinha dessa? Eu digo, deve ser porque eu sou bonita, você vai gostar dos meus olhos, deve ser por isso. Então, assim, a gente tem isso aqui em Sergipe, né? A gente não costuma valorizar a nossa música. Isso é verdade. A nossa cultura. Vai ter um show na praia domingo. Vai, quem é? Daqui é? Daqui não vou não. Vai ter essa... Do futebol, né? Do futebol eu me policio também, viu, Felipe? Porque eu torço pro Sergipe aqui, mas torço pro Flamengo também. A gente tem isso aqui, né? Ninguém torce só pro time daqui, né? Claro que algumas pessoas vão torcer. Mas isso você pode torcer para mais de um time de futebol. Mas assim, esse preconceito que a gente tem com um profissional daqui... É verdade. Eu já ouvi tanto isso. Vamos fazer uns cursos bons com os professores de fora. Mas sim, não pode ser curso bom com o professor daqui, não. Posso chamar a Filipa para dar aula de direito tributário para a gente, não. Juliana para falar sobre a parte contábil. Tem que ser alguém de fora mesmo. Até porque a gente lá é de fora também, né? Só dá valor porque é de fora. Mas assim... Isso também se estende para auditorias. Muitas empresas só contratam auditoria se for de fora. Advocacia também. Por quê? A gente percebe muito isso. Principalmente quando a empresa tem um porte relevante, eles começam a não relocar o Sergipe, como se Sergipe não tivesse capacidade. A não ser que você já tenha uma projeção nacional, um escritório em São Paulo ou em Brasília. Mas, no geral, isso acontece em todos os ramos. Né? Hoje, eu vi isso de um colega falando sobre a medicina. Hoje, o conhecimento está disponível para todo mundo. Sem fronteiras. No mesmo instante. Diferente do passado, né? Você tinha dificuldade até de ter acesso a um livro, acesso a uma aula. Hoje, você tem aula, você conectar agora. Só não estuda quem não quer, como diz. Só não digo para você conectar agora no YouTube, você está assistindo o Contar Pode. Mas depois que acabar, você acha de tudo ao vivo sendo apresentado. O que vai diferenciar, muitas vezes, é o número de vezes que você tem contato com aquele problema. Então, na medicina, você tem um caso mais grave, talvez o nosso centro aqui seja pequeno, você vai para São Paulo, para Belo Horizonte, para Brasília, você tem médicos que se depararam com muito mais casos daquele, tem mais experiência. Essa talvez seja a diferença em alguns segmentos. Tem alguns. Na área de licitações de contratos, para você ministrar treinamento, fazer consultoria, eu não vejo essa diferenciação. Agora, vai da experiência, né? Claro, você tem uma história, tem uma estrada. Não quer dizer que você não tem que começar. Alguém vai ter que começar um dia, né? Você vai, eu quero começar quando? Hoje. Não dá para você começar ontem. Comece hoje. Vá ler, vai estudar. E vai. Eu hoje estou de licitações de contratos, dando aula 19 anos. Trabalhando com licitações desde que eu comecei no tribunal. Então, 30 anos. Então, quando eu olho para trás, caramba, já vi tanta coisa. Às vezes vem uma pergunta, eu lembro de um caso desse aqui no tribunal, aconteceu isso aqui e acolá. A interação com pessoas também, né? Eu gosto muito de interagir em rede social. Às vezes, quando eu converso com o Deise, às vezes à noite em casa, vem uma pergunta, 10h30 da noite, ele diz, não responda agora não, deixa eu responder de manhã. Mas você fica tentado a responder. Essa semana eu marquei uma live com um amigo, com o Andrew, vai ser em outubro, 00:30. Eu estava online, acho que ele viu, o professor está online, vamos mandar mensagem. Vamos. Aí já marquei com ele. Mas meia-noite foi para marcar a live, não foi a live, não. Mas já fiz uma live meia-noite. Era live, um amigo da gente, Jamil lá de Rondônia, teve aqui recentemente, aqui em Sergipe, dando um curso no Banese. Jamil fez uma live, era celebração de alguma coisa, aniversário, e ele fez, e na época foi quando o Instagram deu aquele giro que não limitava mais em 1 hora as lives. A Jamil fazia uma live, fazia um tempo com um, e eu sei que eu entrei era meia-noite e pouquinho. Entrei lá, bateu um papo, tava Jamil, tava um grande amigo meu também, Paulo Alves, meia-noite e pouco. E outros amigos meus, Pironte e Marcos Bittencourt, marcaram uma vez um programa de live que começava meia-noite. Então hoje não tem hora, né? Aquele modelo tradicional, mas vocês não alcançaram não, vocês são mais novinhos. Mas antigamente o mundo funcionava de 8 a meio-dia e 2 a 6. De meio-dia às 2, fechava tudo. Reza a lenda que em alguns municípios até restaurantes fechavam para o almoço. Então o mundo parava para o almoço. Hoje não, hoje está toda hora. Você arruma 24 conteúdo. horas, Quem nunca acordou madrugada com insônia e foi no Instagram, ninguém faz isso, né? Vai no Instagram e tem alguém lá no Instagram disponível fazendo Tem, 5 horas da manhã, de vez em quando tem o rapaz da minha franquia. Manhã, rapaz, 5 da manhã eu nunca fiz, não. Eu acho que eu nunca vou fazer. Porque um dos meus desafios é acordar cedo. Rapaz, se não fosse o tal do despertador, era complicado acordar. Mas madrugada, meia-noite, 1 hora, tranquilo. Eu tenho problemas também de manhã cedo, mas meu despertador chama-se Guilherme. Então não tem jeito. Meu tio, olha, Marcos Alcântara. Sim, eu prestei atenção na sua fala, quando você falou que participou de uma licitação de telefonia, que foi aí onde tudo startou, em licitações, na sua trajetória. E aí, o que é que eu
peguei nessa sua fala? Que a experiência, ela é um fator muito importante para a gente startar. Esse fato de ministrar aulas, de compartilhar conteúdos, como a gente compartilha aqui. Porque só o conteúdo, você não consegue passar assim, se você não tiver experiência. Isso é... Na área de licitações, isso pode fazer uma diferença a depender da sua proposta, depender do que você queira. Tem pessoas que trabalham com licitações e contratos que têm muita experiência prática. Tá? Já fizeram muitas licitações. Então, dependendo do que você queira, eu quero me especializar em ser um bom pregoeiro. Então, faça curso com um pregoeiro, com alguém que já foi pregoeiro. Tem pessoas que vão dar curso de pregão que não foi pregoeiro? Tem. Aí serve para quê? Eu sou da assessoria jurídica de um órgão público, eu não vou conduzir pregão, eu quero ter uma outra visão. Aí você pode fazer um curso com, por exemplo, alguém que trabalha na advocacia, alguém que é assessor jurídico de um órgão público, alguém da academia. Procurador. Né? Procurador. Perfeito. Todos têm a sua serventia. Depende muito do que você quer. Por isso eu gosto dos grandes eventos, dos congressos, dos seminários, que você tem todas essas visões. Você tem alguém ali que é prático, alguém que vai falar sobre o sistema. Você tem alguém que escreve, que cria a doutrina, que nunca fez uma licitação, né? Nunca deu um enter no botãozinho lá para iniciar a licitação, nunca deu um clique no mouse no sistema. Mas tem sim o seu valor porque ele interpreta a norma. Então, todos eles têm serventia. Eu sou mais da linha da prática, né? Porque participei muito de procedimento licitatório. Acho que a primeira licitação que eu participei, eu conto a história até engraçada, eu digo que eu fui tesoureiro na comissão de licitações. Mas não é tesoureiro de tesouro, como a gente consegue, é tesoureiro de tesoura. As licitações eram presenciais e os documentos e propostas vinham dentro do envelope, fechado. Chegavam lá, e eu estava assim na sala, o chefe diz, vale, ia ajudar a Viviane, que ela ia conduzir a licitação. Aí eu sentei lá, ela era moleque, eu tinha 20 anos, 21. Ela fez, menino, abre o envelope aí. Peguei a tesoura e cortou. Foi o primeiro contato que eu tive com licitações na minha vida. Eu cortei o envelope. E aí abri, peguei o documento, não sabia nem o que fazer. Aí ela fazia lá. Não tinha ainda consulta internet, nada disso. Então eu não podia ajudar muito. Era olhar o documento, ver se estava dentro da validade, ver se era daquela empresa mesmo. Mas eu cheguei em casa feliz da vida, fui dizer a meu pai que participei de uma licitação, que ajudei a colega na licitação. Foi o meu primeiro contato com a licitação. Então, desde esse primeiro ato, só de abrir o envelope. Aí depois eu fui ajudando, sou substituto, eu ficava só olhando. E os colegas diziam, vá ler a lei. Só que para mim, ler a lei naquela época era complicado, porque eu era estudante de engenharia civil. Você não entendia nada de lei. Aí ficava lendo a lei. Tava um tempinho vago e ia lendo a lei. Aí, talvez por tanto ler a lei, às vezes até decorava dispositivos da lei, né? Aí fui aprendendo por osmose. A minha mudança para contabilidade me fez aproximar mais. E a primeira vez que eu falei de licitações, não foi como professor, foi como aluno do professor Edson, de contabilidade pública. Lembro. Apresentei um trabalho na faculdade sobre contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Eu já trabalhava com licitações, então foi bem legal. Foi a primeira vez que eu falei para mais de uma pessoa sobre licitações e contratos. Perfeito. Marcos, eu estou aqui curioso, né, até pelo tema, né, a nova lei de licitações. O que é que o senhor destacaria, né, na nova lei de licitações? Eu sei que não dá para a gente falar aqui em meia hora todos os pontos, mas sim os principais pontos. Sim. O que chama mais atenção de oportunidade para as empresas. Veja, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu estava lendo um pouquinho sobre essa nova lei e ela fala sobre simplificação. Aí eu já pensei na reforma tributária, também veio com esse viés de simplificação. Aí fale para a gente um pouquinho dos pontos positivos e se ela realmente vem para simplificar. Pergunta difícil, sabia que a Juliana... Não fala de tributo, não. Fiz até uma pergunta boa. A Juliana vai me perguntar se a nova lei veio simplificar. E aí, pessoal, tem que puxar, de Marcos. Eu conto ou vocês contam? A gente tem hoje no Brasil, aí talvez isso tenha um apanhado histórico, né? A nossa legislação, ela historicamente e tradicionalmente, ela é complexa. Ela é longa, ela é extensa, né? A gente trabalha com licitações e contratos, acha que tem muita norma. Imagina na área contábil, na área tributária, você pega um regulamento de ICMS, considerando que cada estado tem uma norma, cada município tem uma norma própria. Por curiosidade, eu fiz um curso um dia desse no município aqui do estado. Eu não sou baú para guardar segredo, né? É público. O município de Itabaianinha, meus amigos de lá. E a Itabaianinha tem um tributo municipal, que é a taxa de contrato. Você celebra um contrato com o município, você paga um percentual, mas é um percentual pequeno. É limitado a contratos pequenos também, até um salário mínimo, se não me engano. Mas eu brinco com eles pra caramba. Eu digo, rapaz, vocês não podem fazer isso. Eles me cobraram
Eu nem lembro quanto foi. 1%, acho que é 1% ou 2%. É 1%. Eu sei dessa lei. lei. E tem um propósito interessante, até para um fundo que tem uma destinação mais interessante. Mas assim, é mais uma norma, né, Felipe? Imagina, você vai lá, você enxuga a sua proposta toda, faz lá. Não, mas tem 1% aqui. 1% é pouquinho? Mas 1% 3 vezes é 3, 7 vezes é 7, por aí vai. Né? Então, a área de vocês é bem mais densa de legislação, mas o Brasil tem esse histórico de legislações complicadas. Então, o que a gente vê quando surge uma nova norma? É para simplificar. Mas isso também atende a um comando constitucional, né? A Constituição prega que seja dado tratamento diferenciado, favorecido, simplificado para as pequenas empresas, e isso tem uma ligação com licitações e contratos por força do Estatuto. E a nova lei de licitações e contratos, eu acho que o intuito é modernizar, tá? Se você moderniza, por via de consequência, acho que simplifica também. Quando você prega que os procedimentos sejam preferencialmente eletrônicos, você está simplificando. Você está facilitando acesso, está dando mais transparência. Então, assim, o que é que eu digo da lei de licitações e contratos? É uma boa lei. Antigamente a gente dizia assim, né? Não é a lei dos meus sonhos. Aí meu amigo Marcos Nobre fala, não é e nunca vai ser, porque eu não sonho com lei. Ele é pernambucano, eu sonho com esporte campeão, eu sonho com outras coisas, com lei não. Verdade, professor Marcos, não é a lei dos meus sonhos não, porque eu não sonho com lei. Mas assim, todos os especialistas em licitações diriam, não era a lei que eu faria, todo mundo vai fazer diferente. Mas eu fico perguntando, será que todo mundo faria diferente se não conhecesse a lei como está? Será que se Felipe dissesse, Marcos, você vai fazer a nova lei de licitações e não existisse a lei 14.133, será que eu faria uma lei melhor? Eu não sei. Hoje, vendo a lei, vendo como ela está, eu consigo fazer críticas, consigo apontar erros de redação, erros de dispositivos que não batem uns com os outros. Mas, são 194 artigos. Talvez você destaque ali, uns 7 ou 8 artigos que tem uma falha até de redação, tem pontos que não estão batendo. Mas tem muita coisa boa também na lei. A lei importou uma modalidade licitatória chamada diálogo competitivo, que é uma modalidade europeia, que é uma modalidade que tem inúmeras serventias, serve bastante para a contratação de tecnologia, para atender necessidades da administração, Felipe, que nem a própria administração sabe como resolver. Você tem um problema, diz, não sei como resolver, não encontro no mercado uma solução, vou precisar chamar o mercado para conversar. Interessante. E aí você convoca as empresas para diálogos, os diálogos são separados, eu faço um diálogo com a empresa de Juliana, depois com a empresa de Felipe, depois com a empresa de Marcos. E nesses diálogos a administração identifica uma solução. Felipe tem uma solução que nos atende. Vai contratar Felipe agora? Não. A gente vai licitar a solução apontada para o Felipe. E todo mundo vai poder participar. Esse é o diálogo competitivo. Não temos ainda regulamentação, é um problema, é um desafio que a lei trouxe, que é regulamentar várias matérias. O diálogo ainda não foi regulamentado. Já foi feito, eu digo até experimentalmente, na EBSER, por força de uma outra lei, da lei das estatais. Eles criaram o regulamento e fizeram já há algum tempo. A lei investe na modernização dos procedimentos. As licitações hoje são preferencialmente eletrônicas. Até as tradicionais concorrências, que as licitações... Vamos dar um exemplo aqui. O governo do estado anunciou 2 grandes obras, né? Então, obras de grande porte. Essas obras devem superar os 230 milhões de reais, que é aproximadamente o limite de uma obra de grande porte. Aquela da Beira-Mar com Tancredo Neves, aquela obra, o empréstimo fala-se em 300 milhões, né? O crédito foi aberto, então deve girar em torno disso, pouco menos, pouco mais. É uma obra de grande porte. Essa licitação vai ser eletrônica, diferente do modelo tradicional, que as empresas chegavam aqui numa sala como essa, cada um com seu envelope, sentava, abria envelope, via documento e rubricava documento, questiona se aqui está errado, não está. Agora tudo eletrônico, vai todo mundo sentar no seu computador, acessar uma plataforma, olhar os preços que estão sendo praticados e ir reduzindo os seus preços. Essa é uma modelagem bem moderna, né? Você evita alguns riscos tradicionais em contratação. Sim. Então, é uma modelagem bem interessante. E aí depois a outra ponte, né, da Aracaju Barra dos Coqueiros, que deve ser, e essa certamente vai ser licitada pela nova lei, porque a nova lei ela vai sepultar as leis antigas no final desse ano, a menos que tenha uma nova prorrogação, mas não acredito nisso. Ano que vem é só nova lei de licitações e contratos. Então, a lei, para mim, tem esse propósito. Investe em princípios, né? Chama atenção para a governança. A governança já existe, né? Na administração, a gente ouve falar em governança há muito tempo, nas empresas, mas e na administração pública?
A gente praticava governança por força de cobrança dos órgãos de controle. O TCU tinha o referencial de governança, mas era cobrança dentro do Tribunal de Contas e não na lei. Hoje está na lei. A alta administração dos órgãos é responsável por implementar a governança e promover as estruturas, as estruturas de governança, especialmente a estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos. Então, a gente tem que pensar no processo de contratação. Quais os riscos a que estamos sujeitos e quais os controles que eu vou adotar. Você falou agora há pouco, eu falei do despertador, você falou do Guilherme, é o seu controle, Guilherme, para tratar do risco de você não acordar e perder a hora do trabalho. Tem nem risco. Então, a gente, inspirado nesses nossos modelos do nosso dia a dia de risco, a gente projeta isso para o processo de contratação. O que é que pode dar errado? Fazer uma ponte aqui, Aracaju, Barra dos Coqueiros, e essas duas obras, elas são interligadas, né? O que é que pode dar errado? Já pensou se você consegue contratar a ponte de lá, seria a segunda, e a primeira não ficou pronta? Já pensou se você contrata a ponte, faz ela toda, e o entorno, né, a chegada, não está pronto? Já pensou se você contrata isso e não tem o cuidado de pensar como é que ficam as vias, os acessos, tem área de proteção ambiental, enfim. É por isso que uma obra desse porte passa por tantas etapas, estudo de viabilidade, estudo de impacto ambiental, é tudo isso que está sendo trabalhado hoje nos bastidores, nos órgãos da administração pública. Então, isso é reflexo desse, que eu chamo desse grande guarda-chuva de governança. Está tudo abaixo da governança. A lei pensa na segregação de funções, que é um princípio que a gente, do controle, né? Esse controle tem muito a ver com contabilidade, a gente já trabalha há muito tempo. O que é a segregação de funções? Felipe é o comprador do órgão. Felipe não pode comprar e Felipe mesmo receber. Porque aí tem uma falha, tem um risco grande. E quando a gente fala isso, né? A gente não está pensando na pessoa, Felipe, né? O princípio da segregação de funções da gestão por competências, a gente trabalha a cadeira vazia. Eu não quero saber quem é a pessoa que está ali, eu quero saber se essa atividade está sujeita a risco. Então, duas atividades que podem colocar o servidor em conflito de interesse podem ser confiadas à mesma pessoa. Então, a mesma lei anterior já tratava de dispositivos falando de segregação de funções. Quem faz o projeto não pode participar da licitação, porque ele tem informação privilegiada. Sim. Pode só participar a serviço da administração fiscalizando, mas não executando. Então, hoje a lei incorpora segregação de funções, gestão por competências, planejamento. Daisy fala muito de planejamento, a palavra de ordem na administração pública, planejamento. A gente já planejava? Mal e mal, né? Mal e porcamente, como dizem, a gente planejava. Só que hoje é princípio nas licitações. E eu percebo ainda alguns colegas servidores se apegando a detalhes da lei. Professor, a lei fala que a administração poderá realizar plano de contratações. Então, esse é um poderá que para mim soa como deverá. Porque, veja, numa lei, Felipe, que tem o planejamento como um princípio, qual a justificativa que eu vou trazer para dizer não vou fazer plano de contratações? Sim. Uma obrigação. Então, talvez o poderá esteja ali porque algum órgão da administração pública possa ter esse seu planejamento centralizado, ou ele pode ser que ele tenha tão poucas contratações que não precise fazer um plano anual de contratações. Você vê, Conselho Regulador de Profissão, você já participou de CRC, eu já participei também. Imagine um conselho de psicologia, tem 6 pessoas trabalhando aqui, eram 6, não sei se ainda tem esse mesmo quantitativo. Fazem pouquíssimas contratações, contrato básico do dia a dia para funcionar. Será que precisa de um plano de contratações? Então, numa situação como essa, você até abre mão. Aí sim, poderá. Questões que podem comprometer a segurança nacional. Eu acho até que eles precisam planejar, mas não precisa divulgar. Sim. Então, respeitadas as exceções, vai ter que planejar. E planejar é desafiador. Antigamente eu dizia que o brasileiro não nasceu planejado. Na verdade, essa é uma característica do povo ocidental. O oriental planeja mais que a gente. A gente não planeja bem. A gente viu a Copa do Mundo acontecer, né? Tem obra da Copa que ficou pronta agora, tem um ano. Tem obra da Copa que desistiram de fazer agora, porque não precisa mais não, a Copa já foi, já perdemos a Copa mesmo. Enfim. Proteção Nacional, lembrei agora da obra Salvador Itaparica, né? Que, pelo que eu sei, não sei se é verdade, mas parece que são os chineses que vão fazer, né? Essa obra. Uma obra desse porte, né? Certamente vem empresas de fora participar, né? Diz que eles vão trazer, inclusive os trabalhadores, em um navio gigante, eles vão dormir nesse navio, vai ser a cidade, né, dele. A cidade deles. Viver dentro do navio para trabalhar, para construir a ponte. É interessante. Essas contratações de grande porte acabam até mexendo com a cultura da região, né?
uma obra desse porte, com essa imensidade, essa quantidade enorme de trabalhadores, certamente vai mexer muito a economia local. Aqui o chinês baiano, muito chinês baiano. Aqui no estado, essas duas obras vão aumentar sobremaneira a economia, o que vai ter de geração de emprego, de circulação de renda. Sim. Vai ser um absurdo. Ô Marcos, e sobre os consórcios? Eu sempre me perguntei como é que funciona. Consórcios de empresas para participar da licitação? Consórcios de empresas em licitações. É algo mais fluido? Consórcio em licitações já tem na lei anterior e na nova lei. Não se mudou muito com relação a isso. A ideia do consórcio, talvez nessas obras aqui das pontes, a gente tenha a participação de consórcios. Na obra da ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, na primeira ponte, a construtor João Alves, quem ganhou foi a empresa, isoladamente, mas teve participação de consórcio. A ideia do consórcio é empresas se reúnem, porque isoladamente elas têm dificuldade de tocar todo o empreendimento. Às vezes ela não tem acervo técnico, não tem a capacidade econômico-financeira. Quando ela se soma a uma outra empresa, ela consegue ter as condições, ela consegue ter uma melhor condição. E a lei traz, Felipe, uma questão interessante para o consórcio. Veja, vamos colocar um exemplo clássico. Então, nós três aqui, surge uma competição para a qual nós podemos participar. Só que aí eu digo assim, eu vou me associar com Juliana, eu e Juliana, para concorrer com o Felipe. Então, me parece um pouco desigual essa competição, porque o esforço de dois, né, somados, tende a ser maior do que um. Então, nesse caso, a lei de licitações diz assim, se numa licitação o consórcio participar, esse consórcio ele vai ter um acréscimo dos requisitos de habilitação, notadamente a habilitação econômica ou financeira. Então, você vai precisar provar menos na econômica financeira do que eu e Juliana somados. E aí tem um detalhe que vai te interessar. Se esse consórcio for formado por microempresas e empresas de pequeno porte, não vai ter esse acréscimo da exigência da qualificação econômica financeira. É um dos benefícios que a lei trouxe, já tinha na 8666 e agora tem na nova lei de licitações e contratos. Tem uns benefícios interessantes para as pequenas empresas. Eu sou um entusiasta do tema, estou na luta aí para concluir o meu mestrado, escrevendo sobre microempresas e empresas de pequeno porte. E a lei trouxe um outro benefício que é interessante, é a ordem cronológica de pagamentos. O município tem, o Estado, enfim, o órgão da administração pública tem várias faturas para pagar. Sim. E ele precisa priorizar. A prioridade é simples, é a fila. Quem chegou primeiro tem que receber primeiro. Pela ordem de liquidação. Por fonte de recurso e tal. Essa ordem pode ser quebrada. Tem algumas exceções que a lei traz, tem que ser devidamente justificado, comunicado aos órgãos de controle interno e externo. E uma das justificativas é se quem está na fila é uma microempresa de pequeno porte. Ela tem preferência, desde que ela consiga justificar, consiga trazer alguma alegação que diga que aquele atraso no pagamento vai trazer um prejuízo. Então, aí é onde entra a contabilidade. Aí é onde entra a contabilidade, é onde entra os conceitos, por exemplo. Eu alegaria problema de fluxo de caixa, Sim. que é muito comum, né? Tanto para uma pessoa física como para uma pessoa jurídica de pequena estrutura, você sustentar mexe no fluxo de caixa, um contrato que demore muito para receber. Exatamente. Então, é um benefício para as pequenas empresas ter uma senha VIP na ordem cronológica dos pagamentos. Muito interessante esse benefício. Isso é bom. Eu anotei aqui umas perguntinhas. A gente está com o horário apertado, mas vamos lá. Com a nova lei de licitação, você acha que o tempo de startar uma licitação vai melhorar? Porque essa é a dor da maioria dos órgãos. A gente sempre controla numa planilha o vencimento dos contratos, que a gente sabe que tem que listar e tal, e aí a gente sempre separa o quê? 4 ou 5 meses. Você acha que isso vai melhorar em relação ao tempo? Posso dizer assim, no curto ou no longo prazo? No curto prazo vai demorar. Certo. Por quê? Porque a lei incorporou agora o princípio do planejamento. Tá? Então, agora já existia antes, mas a gente nem chamava de fase de planejamento, chamava de fase preparatória, fase interna. Sim. Hoje tem uma fase chamada etapa de planejamento. Então, a demanda tem que estar, primeiro, planejamento estratégico. Do planejamento estratégico, você vem desdobrando nos planos táticos e operacionais. O plano operacional é o plano de contratações anual. Esse plano é novidade como expressão na lei. Só que uma das serventias dele é dar subsídios para a elaboração das leis orçamentárias. Quando eu estou falando sobre plano de contratações nos órgãos, eu digo, você já tem plano de contratação. E o pessoal, não tem. Tem. Você não tem orçamento? Se você tem orçamento, você tem contratação. Como é que você faz orçamento, Felipe, se você não sabe as contratações que você vai fazer?
Né? Ninguém vai me dizer que faz orçamento fazendo só um incremento percentual no do ano passado. Ninguém faz isso, né? Então, Imagina. tem uma fase de planejamento. Então, você vai olhar no plano de contratações. Tem que comprar essas canecas aqui para café. Beleza, está lá no plano de contratações, vamos abrir. E aí você abre um processo com um documento chamado documento de formalização de demanda. É para dar o início no processo, né? Me perdoe, eu não gosto muito de usar a palavra start, não. Dá início no processo de contratação. Beleza, abriu o processo, ali diz o que é que precisa comprar. Na verdade, esse documento ele fala sobre a necessidade, a demanda. Não é ainda a solução. Aí é designado um grupo, uma equipe de servidores, ou um servidor só, a depender da expertise, para fazer os estudos técnicos preliminares. Você vai comprar um veículo, por exemplo, precisa, na Câmara de Vereadores, locomover autoridades. Sim. Eu posso fazer isso comprando um carro, eu posso alugar um carro, posso aderir a uma plataforma de mobilidade, tipo Uber, um táxi Gov da vida desse. Então, qual dessas soluções é a melhor? Eu não sei. Então, esse grupo de servidores é que vai se debruçar sobre o mercado e saber qual é a melhor alternativa. Escolhida aquela alternativa, aí vem o termo de referência. Então, veja que antigamente você abriu o processo e já ia para o termo de referência. Agora você faz o documento de formalização, você faz o estudo e vai para o TR. Depois do TR vem a licitação e aí os prazos tendem a ser os mesmos anteriores. Então, o que é que aumenta? A fase interna. Por isso que eu falei, num curto prazo vai aumentar. A gente não tem a cultura de planejar. Sim. A gente não sabe fazer, fica todo mundo atrás de um modelinho. Modelinho de estudo é complicado, né? Vou ter uma prova amanhã, Felipe, tributário. Você tem um modelinho para estudar? Não tem modelinho para estudar. Estudo é personalíssimo. Estudo é um para cada coisa. Então, esse é o desafio. Você agora, quando isso ficar azeitado, ficar redondinho, a tendência é que você consiga ter muito mais eficiência. Então, num longo prazo, eu vejo um cenário muito melhor do que o que a gente tem hoje. Agora, o que a gente precisa fazer bem na administração pública? Quebrar alguns tabus, alguns mitos. Não pode isso. Eu odeio. Hoje estava conversando com um amigo, uma amiga, também. falando, não pode. Para mim, pode, não pode quê? é uma expressão que eu já também. aboli no meu dicionário. Pode. Também. Pode tudo. Tem um amigo meu do Tribunal, Cleonâncio, que ele diz assim, como o Marcos sempre diz, justificando pode tudo. Justificando. Você falou tudo agora. Eu não lembro de ter dito isso não, mas já gostei da frase, já adotei como minha, ninguém reclamou a autoria, já é minha. Justificando pode tudo. Então, essa história de não pode, a gente precisa dar um jeito de poder. Porque tem, acima de tudo isso, um princípio que é o interesse público. O interesse público reclama que tem que poder. Às vezes, eu tenho recurso, mas não tenho orçamento. Tem alguma coisa errada aí. Tem que ajustar isso, porque vai ter que poder. Então, justificando, pode tudo. Eu anotei aqui que eu adorei essa sua frase. Bota Eu vou você levar para onde eu trabalho, tá certo? Inclusive, contar pode, né? Inclusive, não, eu gostei muito. Obrigada, viu, Marcos? Essa eu vou levar, porque o pessoal precisa disso, justificando pode tudo, porque a gente precisa resolver problemas. Sim. E a administração pública, ela tem umas travas muito grandes. E esse não pode, dá uma dor no coração tão grande. Para o leigo, a gente tem essa sensação de que é uma coisa muito amarrada, muito Você não tem essa sensação, né? Aí não tem a sensação, caramba, demora demais. É tudo burocrático. Eu, dia desses, a convite de Deise, lá do pessoal do ERPAC, a gente se reuniu com os prefeitos e presidente de câmaras de vereadores e alguns servidores, secretários, e eu perguntei para eles, não dá a sensação, às vezes, que aquilo que vocês querem comprar está demorando demais? E todo mundo assim, não é. Depois é isso, essa burocracia, essa questão se apegando a detalhes. Não é assim, porque a doutrina de fulano tal fala isso. Às vezes tem duas opiniões distintas. Amigo, você tem duas, pegue a que melhor te serve. Não é? Como se fosse um receio, né? É uma tese defensável, pega a que melhor te serve. Agora, não vá forçar a barra. Justificar os colegas do TCU, do Tribunal de Contas, dizem, justificar é emocionar, fazer chorar. Justificar é convencer. Justificar é convencer. Cuidado para não confundir justificativa e desculpa, né? Desculpa é aquela, se chama de desculpa esfarrapada, né? Ela não se sustenta. A justificativa, ela se sustenta, ela tem fundamento, você fundamenta na lei, numa doutrina, numa jurisprudência. Aí vem a boa-fé também. Sim, boa-fé. Justamente. A vontade de acertar. Isso. Enfim, então, voltando da pergunta inicial, num curto prazo, a gente vai ter esse problema. Então, muitos servidores hoje estão alegando isso. Lá no tribunal, a gente está fazendo as oficinas agora, práticas de elaboração desses artefatos de planejamento. Como é que faz um documento de formalização? Até me convidaram para ajudar nisso, eu vou fazer. Eu não vou nem preparar material didático. Vai ser o Word, o arquivo lá em branco, o modelinho que a gente já tem do documento de formalização, o ETP, a gente só tem as diretrizes.
e vamos simular a contratação, de repente pegar uma contratação do nosso plano e montando. O que é que você colocaria aqui? Justificativo. Às vezes o pessoal, como é que eu justifico? Eu digo, mas quanto é verdade? Conte uma historinha. O colega dele Convença. o processo aqui de aquisição de veículos, tribunal, como é que eu justifico? Eu vou devolver uma pergunta. Por que o tribunal precisa comprar carro? E é muito fácil. Felipe, poxa, mas você sabe, rapaz. Eu não, mas não sei o que tem que saber, é o papel. É o papel não, é a tela do computador. O tribunal vai locomove autoridades, tem a resolução que fala que as nossas autoridades têm direito a um carro para conduzir para evento, tem entregas de materiais no interior, tem correição em outras unidades judiciárias do tribunal. Então, beleza, é justificativo. O tribunal precisa de carro. Ainda que seja óbvio, você precisa colocar. E vai construindo. Vale a pena a gente também consultar, fazer consultas. Já é a primeira vez que o tribunal compra carro? Não. Comprou já anos anteriores? Comprei. Vamos olhar como é que foi no ano anterior? Vale de tudo. Vale, um deles, seu colega afirma, mas o que você acha de a gente fazer consultas no chat GPT? Cara, eu acho fantástico. Fantástico. Crie uma justificativa para a aquisição de veículos numa Câmara de Vereadores. Agora, o que é que eu não posso? Pedir para a ferramenta criar, e a ferramenta vai e cria um texto completamente desconexo com a realidade, e aí eu vou colocar no meu processo. Aí não dá. Eu já fiz algumas consultas, algumas muito boas. Hoje eu fiz uma da Lei de Licitações e Contratos, da Lei 14.133. Só veio informação sobre mediação e arbitragem. Não tinha nada a ver. Tudo bem que tem é possível ter processo de arbitragem na 14.133, mas o texto não falar coisa com coisa. Ele fazia citações da lei que não se sustentavam. Então, fazer consulta nessas plataformas é fantástico. Agora, você tem que dar um filtro. Não é copiar e colar, tem que dar uma ali, pra mim, adaptada é estrutura. à realidade de cada um. E para mim, assim, às vezes eu tenho dificuldade de partir do zero. Pegar um arquivo em branco e começar a escrever. Se você disser, vamos escrever um artigo sobre a participação das empresas em licitações. Eu digo, Ju, comece. Me dê 2 páginas, depois eu transformo em 8 ou 10. Mas comece o texto para mim. Eu funciono assim. Claro que já fiz do zero, não já fiz sozinho, mas rendo muito mais. Então, essa foi uma ferramenta como essa, para mim serve para isso, para me dar a ideia inicial. Sim. Aí vale a pena. Não é difícil. Eu digo aos colegas assim, o desafio que você tem que vencer para trabalhar nessa área, em qualquer outra. Primeiro, bota na sua cabeça que não é difícil. Porque se você já colocar aquilo que chama de crença limitante, né? Se você já colocar que é difícil, que você não vai conseguir, esqueça. Tá? Criou uma barreira ali. Então Verdade. Já vai. Eu separei uma outra pergunta, mas vai ficar para outra oportunidade. Eu agradeço sua presença aqui. Já. Vai pagar o jantar agora, né? Eu queria que você divulgasse um pouquinho para quem nos assiste o congresso que vai ter de licitações e contratos. Sim, muito bem. Então, fala diretamente para a câmera ali, para quem está escutando. Aproveite. A gente está promovendo, né, uma empresa aqui de Sergipe, a NECAP, o grupo NECAP, de meu amigo Carlinhos. Ele me convidou para ser o coordenador técnico, científico. Eu disse, Carlinhos, tá bom, né? O administrativo é seu. Então, eu sou coordenador técnico desse evento, é o 5º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos. Um seminário bem interessante. Vai ser aberto no dia 17 de outubro, vai ser no Hotel Arcos, com a palestra do ministro Benjamin Zinler, vai fazer um apanhado sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. Aí vamos ter nos dias 18 e 19 vários professores daqui e de fora. De fora daqui a gente vem o professor Rony Charles, que vem da Paraíba, professora Tatiana Camarão, de Minas Gerais, e Anderson Pedra, do Espírito Santo. Eu vou estar também como professor. E aí tem uma galera massa daqui de Sergipe. Karina, da Prefeitura de Aracaju. Eu vou esquecer algumas, certamente. Karina, Leilane está nas Engedes. Vamos lá. Deise vai participar também, vai ser debatedora. Jackson, do Tribunal de Contas da União. Fabinho, do Tribunal de Contas do Estado. Tem gente. Tem Janaína, Prefeitura de Siriri. Tem uma turma. Legal. Massa. Nathalie, do TJ. Nathalie, né, ela vai assistir a gente. Ela tem uma resenha com esse nome dela, é Nathalie. Então, a Nathalie vai participar com a gente também. Tem um quadro que vai ser massa. Pergunta ao especialista. Eu ia falar isso. Achei o máximo esse quadro de perguntas. Vasconcelos, né? Só com os especialistas. Eu vou separar minha pergunta para esse painel, certo? Eu, Rony, Leilane, Nathalie e Anderson Pedra vão estar nesse painel. Vai ter um painel sobre controle interno, controle externo. E controle externo vai ter o TCE e o TCU. Vai ter um painel falando sobre regulamentação. Tem o pessoal do Governo do Estado, o Wellington, vai participar. Então vai ser muito legal. Eu convido a todos a participar.
Informações, gruponecap.com.br, nas redes sociais. Todo dia eu faço umas 3 ou 4 postagens do seminário. E a gente precisa fazer, precisa bombar, porque tem muito seminário fora daqui, né? Às vezes o servidor reclama, mas só tem fora, é caro, eu não consigo porque tem que ter passagem diária. Esse vai ser aqui em Aracaju, pertinho de todo mundo. Se o estado é pequeno, é bom por isso, né? Quem está no interior pode vir também. Quem tem empresa também, que quer conhecer mais sobre as licitações, venha para o evento, que vai ser maravilhoso. Estamos esperando aproximadamente 250 pessoas no seminário. É um desafio para a gente colocar esse público no evento. Talvez vai ser o maior público num evento desse porte aqui no estado, mas a proposta do evento é essa. É o maior evento de licitações e contratos do estado de Sergipe. Que legal, fico feliz de trazer um evento desse para Sergipe. Tem que ser, né? Doutor Felipe, tem alguma coisa para perguntar e aproveitar aí de lá, Marcos Alcântara? Eu fiquei interessado em ter uma noção geral. Acho que é uma boa oportunidade. Eu vou participar aí desse seminário. Vamos. E obrigado pela presença. Ok, obrigado. Eu agradeço. Separei uma pergunta tão polêmica, mas eu vou guardar para o seu evento. Eu vou deixar aqui o suspense para saber se a nova lei ela melhora em relação à corrupção. Porque o combate à corrupção, porque ela traz muito isso do eletrônico, então talvez o risco diminua bastante em relação à corrupção, apesar de que a gente sabe que os brasileiros sempre dão um jeitinho. Mas só fazer uma defesa do brasileiro. Só o brasileiro não, né? A licitação tem uma licitação gigantesca do Brasil, tem uma fraude gigante, que eram 6 empresas internacionais. Tinha Suécia, Alemanha, Japão, Estados Unidos. Mas vai ter resposta a essa pergunta de Juliana, vai ter um painel, vou já dar um spoiler aqui, vai ter um painel do colega Jackson, do Tribunal de Contas da União, falando sobre combate à corrupção. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Marcos. Até uma próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.